Pode se assentar, pode respirar fundo. Amém? Muito bom estar aqui conhecendo mais uma casa, né? Casa de Deus, ao qual nós temos o prazer de estar aqui inseridos. Quero agradecer a irmã Claudiceia, tá certo? Falei certo? Amém. Pastor Márcio, obrigado pela honra, pela confiança de nos liberar o seu altar, porque eu sei que não há qualquer pessoa que pisa nesse altar. E eu fico muito grato pelo convite, através da nossa ministra de Educação, Adriana, né? Eu tenho até meia-noite que você falou, não é mais ou menos isso? Até meia-noite, né? Tá, pastor? Até meia-noite. Não? Corrige logo, depois que começar, quem veio comigo sabe. Estou brincando, gente. Eu estou aqui com a minha esposa, eu trouxe a mulher mais bonita da PIB-DC, fica de pé, a minha esposa Renata, fica de pé em nome de Jesus. Ela está aqui conosco. Eu trouxe também, eles gostaram muito, tá? Na hora que você falou, ela trouxe os adolescentes, eles adoraram. Veio uma galera comigo, o Wallace e Thalita pode levantar. O Wallace e Thalita são os líderes de adolescentes lá da Primeira Igreja Batista. Eu já vou explicar como funciona lá, a parte da eclesiologia. Aqui está o nosso irmão Carlos, com a sua esposa Tamara, pode levantar, amigos particulares que vão sempre, quando podem, junto com a gente. E Eduardo, um amigo da juventude lá, que nos ajuda lá com a nossa liderança. Pode se assentar. Obrigado, já estão apresentados, muito bem apresentados. Nós lá hoje, na Primeira Igreja Batista do Cristo de Caxias, funcionamos como uma liderança de juventude, onde um casal, o pastor e a sua esposa, eu e a Renata, somos líderes de jovens e adolescentes entre 13 e 35 anos, e nesse esquema de liderança nós temos os líderes de adolescentes, que é o Wallace e Thalita, e nós temos o Vitor e a Tainara, que não puderam estar aqui hoje, porque nós tivemos um trabalho na Quinta da Boa Vista com os jovens, já que hoje é dia do Jovem Batista. E eles, né, tiveram um dia muito a fazeres e, logicamente, precisaram se recolher por causa da semana. Mas eu estou aqui abaixo, pastor Márcio, da autoridade do meu pastor Cláudio, ele manda um abraço para o senhor, para toda a congregação, né? A PIB também manda um abraço. Vou aproveitar, Wallace, fazer aquela merchan básica, né? Dia 21, pastor Márcio, nós teremos um pré-congresso, no próximo sábado, na PIB. Eu sei que nós estamos muito longe, né, de Uber, daqui para lá deve dar uma meia hora, mais ou menos, né? Não sei quem já foi lá ou ainda não foi, mas eu quero convidar os adolescentes e os jovens nos 2 próximos sábados, dia 21 agora, um pré-congresso na liderança dos adolescentes, e no dia, na verdade, os jovens e adolescentes estão juntos, e no dia 28, o congresso final, 28 e 29. Então, se os adolescentes e jovens e a igreja aqui não tiver nenhum compromisso e quiserem estar conosco na primeira, fiquem à vontade, já estão convidados para estar junto conosco. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu confesso, minha irmã, que depois desse teatro coreografado, não precisava ter mais palavra, porque a forma que foi exposta a palavra de Deus e a forma ao qual ele trouxe lucidez para a nossa mente, que é a nossa briga cotidiana, né? E nós vimos isso mesmo. Eu quero te dizer que teve um encontro com Jesus, e onde eu vou, e sempre que eu vou, na primeira vez eu falo, teve um encontro que Jesus teve com um homem. Lucas vem dizer que ele tinha um problema, uma enfermidade, e Lucas o intitula como homem hidrópico. Hidrópico significa inchado. A Bíblia diz que Jesus estava falando, olhou para aquele homem, sem aquele homem falar nada, pedir nada, mencionar nada, Jesus olhou para ele e falou: está curado. Eu quero te dizer que antes de você entrar por essa porta, antes de você falar qualquer coisa, antes de você consagrar esse momento dos adolescentes aqui na casa, Jesus já estava trabalhando pela sua família. Jesus já está trabalhando pelos seus. Você não precisa pedir nada, porque Ele já está trabalhando pela tua vida e pela tua casa. E eu queria que você marcasse um texto que você, logicamente, está aberto, 2 Coríntios 4, eu não sei se tem mídia aqui, tem reproduz aqui a Bíblia ou não? Se não reproduzir, não tem problema. A gente vai eu queria que você abrisse e marcasse na sua Bíblia um dos textos mais empolgantes que Paulo nos deixou. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. E esse texto muito me chama a atenção, porque Paulo, quando ele declara esse texto, quando ele escreve esse texto, ele escreve num entusiasmo muito grande. E ele diz mais ou menos assim: por isso não desanimamos.
Embora o nosso exterior esteja desgastado, o interior estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas as coisas. Assim fixamos, aí Paulo fala assim para a nossa igreja hoje, para você que é a igreja de Cristo, para você que entrou aqui essa noite, porventura afastado, ou porventura que ainda não se decidiu por Cristo, uma vez decidido por Ele, Paulo fala assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, passa, a sua enfermidade passa, a sua dificuldade passa, o seu desemprego passa, a sua tristeza aqui nesse mundo passa, mas o que Ele preparou para você, isso jamais irá passar. Olha que palavra que Paulo traz para nós. Olha o que Paulo vem falando sobre essa militância de que é a nossa vida aqui na Terra. Eu sei que eu estou falando por um congresso, num fechamento de adolescente, mas eu sei que aqui, não sei, Márcio, mas lá na PIB adolescente é de 100 para baixo, eu não sei aqui. Eu não sei qual é o costume que vocês tratam aqui, mas eu creio que se você tem menos de 100 para baixo, você ainda é um menino, uma menina na presença de Deus. E Deus mandou te dizer que possa ser que o seu exterior esteja se desgastando, que o seu exterior esteja realmente, adolescente, criança, juniores, jovens, homem, mulher, meu amigo e minha amiga, o seu exterior, você entrou aqui essa noite, ele totalmente deturpado, ele totalmente triste, afadigado, abatido, de repente a sua alma entrou aqui, Senhor, por que eu entrei aqui essa noite? O que eu estou fazendo aqui essa noite? Nós vimos aqui, através de uma coreografia, uma guerra no nosso interior, onde o que a carne quer e aquilo que o Espírito nos convence. E eu te pergunto, o que tem te convencido nessa noite? Quais são as coisas que têm te convencido nessa noite? Possa ser que o homem tenha te convencido, possa ser que alguma religiosidade desse mundo tenha te convencido, ou possa ser que o Espírito Santo de Deus, que fala contigo também, tenha te convencido nessa noite. O que tem convencido? O que tem te levado? O que tem te abduzido? O que tem realmente tocado no seu coração e fazendo a sua vida progredir dia a dia? Mas por que eu faço isso? Eu falo isso porque nós temos uma briga muito grande no nosso interior e nós temos um problema muito sério com alguns altares, pastor Márcio, que às vezes não são fiéis à palavra de Deus. Altares que muitas das vezes, por palavras vãs, por palavras superficiais, acabam dirigindo o povo de uma forma errada ou de uma forma realmente suntuosa, ilusória. Eu fui uma vez em 2006 numa reunião de pastores aqui do Rio de Janeiro, eu ainda não era pastor, fui com um pastor amigo meu, e lá teve uma pregação maravilhosa, teve um louvor, quem pregou foi aquele cantor que canta aquele hino, grande é o Senhor e muito digno, trouxe um louvor maravilhoso, ele começou a pregar. Quando ele começou, Ademar de Campos, eu vi por aí, algum anjo falou, que Deus te abençoe e te prospere. Ô Deus, ô Eduardo, recebe aí, Eduardo, recebe aí. E o Ademar de Campos começou a cantar, trouxe um louvor maravilhoso, e ele deu a seguinte, em 2006, eu lembro até hoje, ele deu uma seguinte informação para a igreja, para os pastores, tinham mais de 2.000 pastores reunidos. E, irmãos, me perdoe a irmã aqui da mídia, mas lá na igreja eles brigam comigo também, eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar estático. Então, tá, irmã, se aparecer só o pé, não tem problema, o pé é ungido, tá? Não tem problema, graças a Deus. O Ademar de Campos virou para os pastores e falou assim, em 2006, já somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Aí todo mundo levantou entusiasmado. Os pastores vibrando, aquela comemoração. Quando ele esperou, quando o pessoal começou a baixar a euforia, ele falou, mas somos mais de 80 milhões de desviados. Aí todo mundo, tchum, 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 tchum. E desses 80 milhões de desviados, com certeza hoje o número é outro, quantos jovens e adolescentes estão parados nesse momento? Cadê os adolescentes dessa igreja? Levanta a mão. Bença. Vocês estão sentindo falta de alguns por aqui? Será que muitos ficaram pelo caminho? Onde estão eles? Se estão em outra igreja, amém. Irmão e minha irmã, igreja amada, vocês têm sentido falta de alguns irmãos por aqui? Onde estão eles?
Será que pararam? Será que ficaram pela caminhada? Será que algo os desanimou ao ponto deles pararem? Mas eu quero te dizer que independente se você não parou, o mérito não é seu, mas é daquele que sustenta a sua mão e com a sua destra fiel. O mérito nunca é nosso. O texto prescrito aqui pelos adolescentes é um texto que mexe muito com o eu. Ele desconstrói o eu. O hino que vocês escolheram da Lume Eupídio, a gente vai pegar esse texto um pouquinho rapidamente, mas é um texto, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vem falando de justificação pela graça, não de justificação pelos méritos. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, eu não sou salvo porque eu sou melhor, eu não sou salvo porque eu ouvi a palavra e a recebi, eu não sou salvo por isso, eu sou salvo por quê? Pelo sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida, na cruz do Calvário. E quando eu vejo esse texto vem contra o meu eu e me constrange. E me constrange porque Paulo vem e coloca, parece que ele deita o nosso eu no chão e pisa em cima e fala: quem é você? Quem sou eu? Lembrando que eu estou num domingo à noite, não estou pregando só para adolescentes, estou pregando para a igreja. Quem sou eu? Quem é você? O que nós entendemos desse evangelho que muito tem vindo atrás de nós? Por que eu falei dos desviados? Porque muitas das vezes nós entramos numa igreja, e eu dou graças a Deus pela sua igreja, pastor Márcio, eu dou graças a Deus por essa igreja que preza pela palavra, mas nós sabemos que muitas igrejas não são assim. Que muitas igrejas vendem um evangelho de facilidades e um evangelho de mudanças de vida instantânea, que quando a pessoa entra e ela tem uma ilusão daquele falso evangelho, essa pessoa começa a se frustrar. Mas espera aí, foi pregado para mim que a minha vida ia mudar de instantâneo. Foi pregado para mim, pastor Márcio, que eu ia pegar um carro 0 quilômetro, que eu ia pegar uma casa num lugar melhor, que eu ia ter uma rentabilidade melhor. Eu quero te dizer que igreja, que evangelho não é rentabilidade, é mudança de vida. Eu quero que tire de mim aquilo que me afasta de ti. Então ele começa a reconstruir em nós o verdadeiro evangelho. O evangelho ao qual ele se encarnou entre nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então ele pede de nós numa contrapartida que nós entendamos esse evangelho e entendamos que se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer na sua vida, ele continua sendo Deus. Porque senão, meus irmãos, sabe o que acontece, adolescente, jovem? Meu irmão e minha irmã, acabamos virando crentes frustrados, crentes, pastor Márcio, mimimi, crentes que não conseguem ouvir palavras contrárias, crentes que quando vem a adversidade, eles acabam fraquejando e acabam entendendo de uma forma errada, porque não foi isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, versículo 16, por isso não desanimamos. Opa, então o desânimo ele pode ser frequente na vida do crente. Ele pode ser uma situação que não vai bater na sua porta só um dia. Enquanto estivermos nesse corpo físico, num corpo corruptível, militando pela santidade para chegar ao céu, então o desânimo vai acontecer na nossa vida. A grande questão é, como eu trato esse desânimo, como eu vou agir perante esse desânimo. E ele vem dizendo, embora o exterior se desgaste, o que é desgaste do interior? O que tem te desgastado? O que tem feito você, muitas das vezes, não conseguir mais orar? Eu gostei do teatro aqui, maravilhoso. Né? Quem sabe mais para frente, o Wallace está ali, já estão aí os jovens líderes adolescentes, quem sabe leva aqui a igreja lá para fazer uma coreografia dessa. Olha aí, gostamos muito, foi abençoado a coreografia de vocês. A forma que o Espírito Santo de Deus falou através da igreja, através desses adolescentes, abençoada. Mas o que tem nos desgastado? O que tem nos entristecido? O que tem nos rompido? O que tem realmente nos feito, muitas das vezes, não ter mais alegria nos nossos olhos? Hoje andamos de máscaras. Eu lembro de um autor de um livro muito bonito que escreve sobre uma praça
lá na França. E ele disse que quando chegou nessa praça na França, ele viu uma estátua de longe, e aquela estátua adolescente estava sorrindo. E ele disse que o sorriso daquela estátua era muito linda, um sorriso realmente maravilhoso. Só que ele disse que quanto mais se chegava perto daquela estátua, a estátua ficava esquisita. Ele olhava aquela imagem, aquele sorriso e passava a não entender. E quanto mais ele se aproximava, aí ele viu que na estátua aquele sorriso de verdade era uma máscara que estava na frente. E ele disse que quando chegou bem perto da estátua e olhou por baixo, aquela estátua estava séria. Não esboçava aquele mesmo sorriso ao qual a máscara o permitia. Será que temos colocado as máscaras, não literalmente por causa da pandemia, mas será que não vivemos de máscaras muitas das vezes? Muitas das vezes botamos até, eu morro de rir com alguns jovens e tal, que botam às vezes as máscaras com aquele, já viu aquelas máscaras que a pessoa está rindo? E você olha assim, aqueles dentes, aquilo tudo, aquele desenho de uma boca sorrindo? Será que se você está vivendo uma vida dessa, com um desenho de uma boca sorrindo, mas por dentro você está triste? Por dentro você está desanimado? Por dentro você está desgastado? 1 Coríntios 4, a partir do versículo 8 e 9, diz... Paulo vem tratar um assunto muito interessante, no sentido de que... Vou abrir, 1 Coríntios 4. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu gosto de abrir Bíblia. Eu sei que o tempo está corrido, mas eu gosto de abrir. E lá em 1 Coríntios, capítulo 4... Eu falei 1 Coríntios. Volta para mim, é 2 Coríntios. Você estava no texto certo. É bom para você ver, para testar suas habilidades de EBD. Ele vem dizendo, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8, ele vem dizendo assim, sobre as lutas que nós temos, ele diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Marca esse texto. Tem texto na Bíblia que a gente não pode perder. Tem texto na Bíblia que não pode passar despercebido. Tem texto na Bíblia que você tem que chegar em casa durante a semana, abrir com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais e ler, e reler, e reler. Mas espera aí, por que isso aqui não está entrando na minha vida? Por que isso aqui não está fazendo sentido na minha vida? Por que eu não estou vivendo isso aqui que a Bíblia está dizendo que eu possa viver, que eu tenho o direito de viver? E Paulo vem tratando esses desânimos externos, essas lutas externas que nós temos. Aí, eu tenho que falar dentro do tópico de que vocês me deram, para retirar de mim o que afasta de mim. Nós vimos aqui que tudo que está no mundo inclina para as coisas que são diferentes do que o Espírito quer. Então, dentre algumas situações... Eu vou falar aqui algumas situações que você tem que tirar. Nós vimos aqui com a coreografia muito bem expressado, algumas coisas. Eu tenho mais algumas coisas que a gente pode tirar da nossa vida. E à medida que a gente tira, o Espírito Santo insere através do Evangelho. Quer ver uma coisa? O Evangelho é a contramão desse mundo. Esse mundo fala uma coisa, o Evangelho fala totalmente uma coisa diferente, uma situação diferente. Quer ver? A contramão do Evangelho. O que esse mundo nos apregoa? Esse mundo nos apregoa os nossos interesses. O eu. Vem primeiro o eu. Vocês que falaram aqui, retira de mim aquilo que desagrada a ti. Eu quero retirar isso de mim, porque num entendimento contrassenso, se eu quero retirar algo de mim que te desagrada, é porque eu quero você mais perto de mim. Então, nós queremos o Espírito Santo mais perto. Amém ou não amém? Então, eu preciso tirar o eu de mim. Mas espera aí, pastor Ismael. O mundo diz que o eu é importante. O mundo me diz N situações e fatores. Se a árvore me dá prazer, pastor Márcio, eu vou ficar com a árvore. O que importa sou eu. O que importa, pastor Márcio, é o que eu quero. Se a minha esposa, pastor Márcio, já tem uma certa idade, o que me importa sou eu vou trocar por uma mais nova. Ou vice-versa, porque tem muitos divórcios e muitas separações do inverso também. E por que eu estou pregando lá de cima para baixo? Porque o congresso hoje é de baixo para cima.
Eu preciso que os adolescentes e os jovens vejam, muitas das vezes lá na frente, para acertarem as suas escolhas hoje. Porque o mundo, a escola, o curso, a faculdade, eu sei que muitos aqui estão no online, estão presencial. Não tem ninguém aqui sem estudar não, né, gente? Né? Os adolescentes e os jovens, todo mundo estudando, né? Graças a Deus. Se não está, volta. Volta porque precisa estudar. Então o mundo vai te ensinar que é você em primeiro lugar, o seu gosto, o seu prazer, o como você quer viver, o eu. Aí que a gente entende porque muitos casamentos estão errados. E por que muitos casamentos dão errados? Porque eu me caso, Carlinhos, para eu ser feliz. Quando na verdade eu tenho que me casar para fazer a minha esposa feliz. Será, marido? Será, esposa, que não está tendo muitos problemas lá porque você casou pensando em ser feliz? Quando, na verdade, o Evangelho falou para você se casar para fazer o outro feliz? O mundo diz meus interesses. O Evangelho diz, o próximo é superior. E isso dói para entender. Eu não sou superior ao meu próximo? Não. Eu preciso tirar de mim o meu eu. Eu preciso tirar de mim aquilo que realmente está me afastando do Espírito Santo. O mundo diz que eu cresça, que eu cada vez seja mais forte, mais poderoso, que eu tenha mais seguidores no Instagram, que eu tenha mais seguidores no Twitter. Facebook já é coisa antiga. Eu falo com os adolescentes do Facebook, eles falam, que isso, tio? Ainda me chamam de tio. Pô, tá de brincadeira me chamar de tio. Você quer mais seguidores. Você naturalmente quer ser mais curtido na escola, no seu curso, na sua faculdade. Só que vem o Evangelho e diz assim, o mundo diz que eu cresça, que o Evangelho diz que eu diminua e que tu apareças na minha vida. Eu preciso tirar de mim. Eu quero viver o Evangelho? Quero. Eu quero viver o Evangelho genuíno? Quero. Mas eu preciso tirar situações da minha vida para viver nesse Evangelho genuíno. O mundo diz os seus desejos. O Evangelho diz tua vontade. O mundo diz o exterior. O exterior. O exterior é tudo na nossa geração. O exterior fala quem, muitas das vezes, deixa eu me recolocar. O exterior fala o que você quer que ele fale. A imagem que você quer passar é o que o seu exterior passa. Aí deixa eu te perguntar. Adolescentes, jovens, meu irmão e minha irmã, a imagem que você tem passado é a imagem realmente da tua vida? Quem você é? Porque o mundo diz que a imagem é tudo. O meu exterior é tudo. Mas vem o Evangelho na contramão e diz, é o interior que importa. É o interior que importa. Será que eu tenho trabalhado pelo meu interior? Será que eu tenho trabalhado realmente? O mundo diz, merecimento, você merece. O Evangelho vem através de Paulo na carta aos Romanos, esbofeteia a nossa cara e diz, é graça. Ninguém merece, é graça. Se estamos de pé, é graça. Se o seu casamento ainda está de pé, não é porque você é o melhor marido ou a melhor esposa, é graça. Se os seus filhos ainda não saíram do Evangelho, é graça. Mas pastor, peraí. Lá no texto de Provérbios diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Pô, eu ensinei, mas não tão mais. Será que eu errei? Depende de como você entende o texto. Porque quando eu vejo Provérbios, isso é bom nós analisarmos, Provérbios é um conjunto de leis em que sábios, pastor Márcio, se sentam para analisar as questões de conselho e eles veem que na maioria das famílias que foram ensinado naquele tempo Deus, o Deus único, as prioridades, as ideologias do que Deus tinha deixado, todas essas situações, aí eles viam, olha, peraí, na maioria das casas que ensinam sobre Deus, sobre Yahvé, sobre a sua cultura, sobre o que Ele pregoa, sobre o que Ele quer de nós, essas famílias foram bem-sucedidas. Mas tiveram famílias que, infelizmente, mesmo ensinando, muitos se afastaram, Wallace. E aí? Falhamos? Não. Mas temos que continuar ensinando. Uma vírgula, pastor Márcio, podemos até falhar. Em que sentido nós podemos falhar?
tem o culto, e depois do culto nós vamos para nossas casas. Sentamos na nossa mesa, pastor. Eu falo isso muito lá. Sentamos. E nisso que sentamos, começamos a conversar sobre o culto lá em casa. E a gente começa a falar, mas você viu aquela irmã? Graças a Deus aqui não tem isso. Graças a Deus pela vida da igreja aqui. Eu sei que aqui não tem. Na PIB deve ter, e muito. Mas aqui não tem. Então, graças a Deus. Mas lá, por incrível que pareça, tem, tá, gente? Senta lá para comer, os filhos estão sentados na mesa. Mas você viu o pastor? Não gosto dele, não. Mas você viu aquela irmã? Mas você viu o líder ou a líder de adolescente, de jovem, o que eles estão fazendo? Olha só como eles estão errando. Você está comendo, mas quem está fazendo a digestão de que você está comendo são seus filhos que estão sentados ouvindo tudo. Aí depois, pastor Márcio, lá na frente, eu não quero mais estar na igreja, mas por quê? Por quê? Não sei. Por quê? Por que será que muitos de nós não passamos, será que não passamos por isso durante algumas vezes? Eu preciso tirar de mim aquilo que afasta o Espírito Santo de mim. O mundo diz, adolescentes, jovens, igreja, que todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia diz que só há um caminho. E qual o nome desse caminho? Ficou baixo. O mundo diz que vários caminhos levam a Cristo. Vários. Mas o Evangelho diz que é apenas um. Qual o nome desse caminho? Rapaz, senti a presença de Deus aqui de cima. Mas o mundo diz que outros caminhos levam. O mundo diz outras N situações. O mundo diz, me perdoa, é um nomezinho estranho, se chama pragmatismo. O que é o pragmatismo? Não importa o que eu faça, não importa a forma que eu faça, desde que a consequência, desde que aquilo onde eu quero chegar, chegue. Então não importa, a igreja pode abrir para o pecado, desde que essa abertura para o pecado seja para ganhar almas. No reino não é assim. No reino o evangelho não é assim. O mundo vai ensinar N situações, N formas de se alcançar esse Cristo. Mas o evangelho vem dizendo que só Jesus. Outra situação interessante, daquilo que precisa tirar de mim, ao qual o mundo traz, o mundo diz que o que contamina é o que entra. Come alimentos assim, orgânicos, qual lixo que você tem comido, é muito açúcar, é muito refrigerante, e tal, e tal, e tal. Só que o Evangelho diz outra coisa. O Evangelho diz que aquilo que contamina é o que? Eita, que Evangelho é esse? Que Evangelho é esse que vocês resolveram seguir, hein? Eu falo lá, pastor Márcio, é um bando de doido, me perdoa, seu rebanho é um bando de doido, porque seguir Jesus hoje é doideira. Paulo não vem dizendo que eu me fiz loucos? Não somos loucos? O Evangelho de Cristo não é loucura para os que perecem? Então vocês são loucos. Nós somos loucos porque nós estamos na contramão desse mundo. Nós estamos na contramão do que ele diz, do que esse mundo ensina. E por que o que contamina é o que sai? Eu gosto muito de Salomão, porque ele diz que 3 coisas não voltam atrás. Ele vem dizendo que a chance perdida não volta atrás, ele vem dizendo que a flecha atirada não volta atrás, e ele vem dizendo que a palavra falada, ela não volta. O que tem saído na sua boca? Será que você é um agente do desespero ou você é um agente da esperança? Em que eu tenho emprestado a minha boca para ser? Eu gosto de um texto de 1 Pedro 3,15, que ele vem dizendo assim: estejais sempre manso, conciso, com temperança, para falar aos que vos perguntar a razão da vossa esperança. E mais uma vez eu pergunto, qual o nome da razão da vossa esperança? Em quem vocês esperam? Tem que estar calmo para falar. Tem que estar temperado para falar. Tem que saber o que falar. Tem que viver o que falar. Eu gosto muito de falar principalmente com os jovens.
grande maioria faz faculdade ali na Unigran Rio, e teve uma determinada EBD que um jovem, já não está mais lá conosco, acho que ele viajou, mas teve uma determinada EBD que ele falou assim, pastor, eu acho que na época eu não era pastor, eu era só professor. E ele falou assim, Ismael, me tira uma dúvida, acaba a aula da Unigran Rio lá, eu saio, os meus colegas lá estão lá no barzinho, estão bebendo um negocinho deles. Eu posso sentar lá com eles e conversar? Tem pecado? Eu falei, não. 99% da classe me olhou da forma que vocês estão me olhando. Não tem pecado? Eu falei, não. Desde que, vírgula, se eles estiverem conversando sobre pornografia, a tua presença no lugar muda a situação. Desde que aquilo que eles estiverem conversando, o fato de vocês estiverem perto, mudar literalmente, e eles entenderem, peraí, a gente estava conversando sobre aquilo, mas na presença dele ou na presença dela não podemos, porque eles são diferentes. Você tem mudado? Eu estou falando para um público de adolescentes, de jovens, mas um público que está sendo cada vez mais dominado pela pornografia. Eu preciso tirar a pornografia da carne, porque uma vez que ela fica, eu te digo, é até morrer. Mas o Espírito Santo não liberta, vai ser uma guerra constante. E não estou falando só para menino, não. Menina também. Antes da pandemia, em 2019, o Ministério de Homens me pediu para fazer um trabalho sobre pornografia, e eu descobri, pastor Márcio, que mais de 55% de pornografia consumida no Brasil é comprada por homem ou por mulher? Mulher. Idade? Entre 18 e 29 anos. Mas, pastor, sai fácil da carne, eu quero te dizer. Você vai lutar uma briga feia. Cada dia vai ser uma vitória. Mas no primeiro dia que você vacilar, é como se você, Wallace, tivesse voltado para o zero, para estaca zero. E é isso que o mundo vai trazer para nós. O mundo vem dizendo que o que contamina realmente é o que entra, mas não é o que sai, porque o expõe. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está. O que tem saído da sua boca? Mateus capítulo 26, versículo 73, Pedro, numa terceira imposição, numa terceira vez que encontram ele já tinha negado 2 vezes, ele nega pela terceira. Aí viram para ele no versículo 73 e falam assim, tu verdadeiramente é um deles, porque a tua fala te condena. Em que a tua fala tem te condenado? O que a nossa fala tem nos condenado no mundo? Eu preciso tirar de mim, eu preciso libertar de mim. Aí, a contramão do Evangelho, o mundo diz que os maus não merecem perdão. Só que o Evangelho diz, se a nossa justiça não exceder a dos escribas, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Se eu não tenho misericórdia daquele meu coleguinha da escola, da faculdade, do meu colega de trabalho, da minha vizinha. Falar de vizinhança, hein? Falar de vizinhança. Mas aquele... Não, pastor, mas você não é vizinho daquela pessoa lá, você não é vizinha daquela pessoa lá. É por isso que Cristo te botou lá, para você fazer a diferença. E que diferença nós estamos fazendo? Que diferença nós estamos fazendo? Se a minha justiça, se a minha misericórdia não exceder a dos escribas e fariseus, o que nós estamos fazendo aqui? Quanto ao processo dos ajustes, existem 3 ajustes que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas. 3 ajustes ao qual o Espírito Santo vai fazer um trabalho para tirar aquilo que precisa ser tirado de mim e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo voltar a reinar e dominar sobre a minha vida. Quanto ao processo, Deus vai trabalhar de 3 formas através do Espírito Santo. A primeira forma do processo, para mim, é um dos piores e um dos que mais doem, que se chama tempo. Quantos gostam de esperar aqui? Levanta a mão.
Ah, pastor, eu adoro esperar. Ninguém, nenhum adolescente, nada? Nenhum jovem, nenhum irmão e uma irmã? Ninguém gosta de esperar? Meu Deus! Para mim é contra um, porque eu também não gosto. Não vou levantar a mão, pastor, porque eu também não gosto. Ninguém gosta de esperar? Eu acho que seja uma das formas mais utilizadas e com maior sucesso do Espírito Santo na nossa vida é a espera. Por que é a espera? Porque tem alguns jovens na Bíblia que me chamam muito a atenção e, de uma certa forma, Deus trabalhou no tempo na vida deles. O primeiro, vocês escolheram Salmo 51:10. Eu não vou falar sobre toda a narrativa, mas vocês escolheram Davi como tema central. Queres falar de esperar? Fala com esse cara aí. Fala com esse cara. Porque Samuel vai à casa dele, unge ele e vai dizer: você está sendo ungido como rei de Israel. Quanto tempo depois ele demorou para virar rei? Alguns teólogos dizem, no mínimo, no baixo, 15 anos. A 25, pastor Márcio. É só você escolher o que você quer. Quer trabalho. Mas, pastor, Deus tem um plano na minha vida. Por que às vezes, o negócio não desenrola, o negócio não anda, o negócio não vai, o negócio não acontece? Mas por quê? É porque Ele precisa do fator tempo para trabalhar na tua vida e ajustar o que precisa ser ajustado. Isso dói. Isso traz marcas para a gente, isso traz muitas das vezes desespero. Mas por que Davi não assumiu no momento ali? Porque se Davi assumisse naquele momento que Samuel ungisse, ele seria o pior rei de Israel. Mas Deus não queria que ele fosse o pior, queria que ele fosse o melhor, queria que ele fosse um dos mais, realmente ali no local, um dos mais admirados. E demora no mínimo 15 anos para ele virar rei. É perseguido, chora, passa desânimo, muitas das vezes dorme no deserto, olhando para o céu, como as estrelas sendo sua janela. Mas a Bíblia diz que em algumas noites difíceis de Davi, ele apregoou em alguns salmos: em paz eu me deito, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Muitas das vezes estamos passando num deserto, uma situação difícil, mas é para quando Deus te levar para onde Ele tem que te levar, você dá valor às situações que vierem para a sua mão. Ah, mas eu quero muito. Mas o Espírito Santo vai fazer você viver muitas das vezes no pouco, para você administrar o pouco. Sabe por que eu estou falando de administração? Porque um próximo jovem se chama José. Só estou falando do tempo, não vou entrar na narrativa da história por causa do tempo. Mas José, quando ele é vendido, a Bíblia chama ele de mancebo pelos irmãos, ele tinha mais ou menos 17 anos, estava na idade da adolescência. Você já parou para calcular que dos 17 anos, quando ele foi vendido, até ele falar o sonho de Faraó, demoraram 13 anos. Faz a conta comigo aí. Tem adolescente bom de matemática ou não? Não? Que isso, pastor Márcio? Tem que botar um reforço. Minha esposa é uma mestranda em matemática. Quem quiser, chama ela aí que ela dá um reforço. Não? Jovens? Não tem um jovem, um adolescente bom em matemática? É conta mole, é conta facinha. Pode até usar a calculadora. Não, não tem? Que isso, gente? Então me ajuda a pregar. Quando ele foi vendido, ele tinha 17. Passou-se 13 anos, ele interpreta o sonho de Faraó. Ele disse que teria quantos anos de abundância e de escassez? 7 de abundância e 7 de... Show, tá tão bom de Bíblia, pastor. Graças a Deus. Então, vendido com 17. 17 mais 13 é quando? É quanto? Oi? Estão falando com máscara baixinha ou estão com medo de errar? 17 mais 13? 30. Tem adolescente que até baixou a cabeça. Calma, levanta a cabeça que Deus exalta. 17 mais 13, 30. Então, quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele tem 30 anos. Ele já encontra os irmãos quando ele interpreta? Não. A Bíblia diz que passa 7 anos de bonança. 30 mais 7? Opa, tem gente já falou. Ah, não, Carlinhos, teve gente que quase levantou. Aí eu esculacho. Aí já é esculacho, né, cara? Tem gente que quase levantou. É 37, 30 mais 7. Que benção. 37. Só que a Bíblia diz que os 7 anos de
escassez, aí a gente não tem como calcular, porque a gente não sabe o momento em que os irmãos dele vêm até ele. Mas, no mínimo, certo, 17 mais 13, 30, 30 mais 7, 7, 37. No mínimo, 37 anos ali. 13 mais 7, 20. Com mais... Tem gente me olhando assim, meu Deus. Ele vai falar de álgebra, ele vai falar de raiz quadrada, ele vai falar de... Quem está fazendo... Agora deixa eu sair só um pouquinho. Quantos estão na aula online aqui? Presencial? Ah, então é benção. Então é benção mesmo. Então nós temos esse tempo ao qual José passou até reencontrar toda a sua família, e ele foi trabalhado ali. Mas por que ele teve que passar? Já que ele teve um sonho outrora com o sol, com as estrelas, se dobrando aos seus pés, tudo que Deus tinha para ele, ele precisou passar, sabe por quê? Ele precisou administrar. Ele administrou na casa de Potifar, ele administrou nas prisões do Egito, para chegar lá e ser governador do Egito e saber administrar. Será que as portas não se fecharam porque você precisa aprender alguma coisa nesse deserto aí? Será que a sua situação nesse momento não se complicou porque você precisa aprender a administrar algo que Deus tem para a tua mão? E quer ver matar? Isso aqui eu falo muito lá. Não sei aqui, lá acontece, não sei aqui. Quantos aqui já estiveram enfermos e uma pessoa enferma chegou para você e pediu para orar? Opa, uma. Pastor, eu estava enfermo e uma pessoa chegou para mim e pediu para eu orar, mas eu estou enfermo. Outra pergunta. Quantos aqui já estiveram um momento desempregado e veio uma pessoa para você e pediu, ora para Deus abrir uma porta de emprego para mim? Como é que você ora numa situação dessa? Me fala. Lá na igreja tem uma irmã que, num dos últimos encontros de casais que teve, ela tem câncer. E ela falou que no processo de tratamento, pastor, chegou uma pessoa com câncer para ela e pediu para ela orar. E ela falou que foi a oração mais confusa da vida dela. Senhor, cura ela, mas não esquece de mim também não. Senhor, abre a porta para ele, mas não esquece de mim também não. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que quando você ora para uma pessoa que está passando por algo que você já passou ou está passando, você tem sensibilidade do Espírito para saber onde está doendo, para saber o valor de uma lágrima, para saber a dificuldade que ele ou ela está passando, para lá na frente você ser realmente agente de bênção para outras pessoas. Porque, convenha comigo, uma coisa é você chegar numa pessoa, pedir uma ajuda, a pessoa falar, vou orar. Agora, uma coisa muito diferente é você pedir uma pessoa para orar por você e a pessoa virar para você e falar, eu sei do que você está passando porque eu já passei e venci com Cristo Jesus. Tira de mim o que precisa ser tirado, para o teu espírito fazer companhia comigo, morar em mim. Quanto ao processo, tempo, segundo, são 3 só. Quanto ao modo, estou lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6. É o modo dele agir, a forma dele agir. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Eu já vi que tem aqui. 2 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Mas, pastor, a situação está complicada, a situação está difícil. E o senhor está dizendo que é nessa situação que Deus age? Sim. Mas qual é o modo de Deus agir? Olha lá para mim, para todo mundo ficar na mesma versão. Olha só o que Paulo fala. Olha o modo de Deus agir. Como desconhecidos, mas sendo o quê? Espera aí, eu não tenho uma expressão na rede social. Eu não tenho uma expressão Carlinhos e Tamara no Twitter, no Facebook. Eu não sou uma pessoa com muitos seguidores. Eu não tenho um grande nome, mas os poucos que me conhecem sabem que eu sou servo de Deus.
sabe que eu honro o nome dele. Olha só o que ele fala: como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivendo. O mundo nos maltrata, o mundo nos desanima, o mundo joga contra nós, nos fazendo desfalecer, nos entristecer, mas vem o Espírito Santo de Deus e nos levanta e nos renova, porque ele diz: isso aqui que você está passando é passageiro, mas o que eu tenho preparado para ti, olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, o que eu tenho tratado e trabalhado para a tua vida. Como pobres, espera aí, pastor, mas eu sou pobre, igual da minha época. Carlinhos é mais ou menos da minha época, não vem não. Ela te chamou de adolescente, mas não é não. Pobre de Maré Desci. Já ouviram isso? Você é pobre de Maré Desci? Porque é pobre mesmo, mas pastor, eu sou tão pobre. Como eu vou falar para pessoas que estão acima de mim, numa situação financeira, que se sentem superior a mim? Aí Paulo fala, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Mas como eu enriqueço a muitos? Falando do amor de Deus, falando do sacrifício vivo de Jesus Cristo, falando do Evangelho. Eu enriqueço a pessoas quando eu falo do Evangelho, quando eu vivo do Evangelho. Eu gosto muito de uma situação de um teólogo que se chama Agostinho, que para mim é um dos melhores, e ele tem uma frase em um dos livros dele maravilhosa, que ele diz o seguinte: pregue em todo o tempo, pregue toda hora, em todo momento que vocês puderem, preguem sempre. E se isso não der resultado, fale. O que é isso? Você já parou para pensar nessa frase de Agostinho? Espera aí, pastor. Para mim, pregar era falar. Mas então o senhor está dizendo que para pregar não precisa falar? Quem te disse que para pregar precisa falar? Para pregar é viver, é ser exemplo. É as pessoas olharem para você na escola, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vizinhança. Quando você passa adolescente, quando você passa jovem, eles olham assim, ó, lá vai um adolescente diferente. Por quê? Porque não sai um palavrão da boca dele. Vai um adolescente diferente, um jovem diferente. Por quê? Porque ele não xinga a mãe dele, ele respeita o pai e a mãe. Está pregando. Mas pastor, eu estou num lugar no meu trabalho que eu não posso pregar, o patrão não deixa pregar, ou onde eu estou é laico, não pode falar. Como eu vou falar? Você vai falar da melhor forma possível, que é vivida. Pastor, eu tenho uma lojinha lá de manicure, eu tenho uma manicure lá no meu bairro, mas muitas pessoas lá não gostam de ouvir falar de Jesus, e se eu falar de Jesus verbalmente, vão deixar a minha loja. Então o que eu faço? Pregue de outra forma. Como? Tendo o preço mais justo, tendo o trabalho mais bem aplaudido da região, para quando procurarem, onde eu vou na manicure? Eu vou naquela, porque o preço é bom, é justo e o trabalho é digno. Pregue com a tua profissão, pregue com o teu dia a dia, pregue com a tua vivência. E ele vem dizendo, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Eu posso não estar no melhor endereço do Rio de Janeiro, eu posso não estar, mas eu sei que o meu endereço tem tudo o que eu preciso, porque tem presença do Espírito Santo de Deus, o Pai está lá, o Filho está lá, a harmonia, a alegria, a palavra de Deus e a felicidade no Espírito. Eu gosto de Davi, eu pulei ele, eu já vou para o terceiro, eu vou correr aqui, porque eu lembrei agora, Davi quando edifica, já falei isso na Bíblia algumas vezes, Davi quando edifica Jerusalém, imagina que esse altar é Jerusalém. Jerusalém é essa parte de dentro, a parte de fora são os muros, ele mura, só que ele faz uma coisa muito inteligente. Lembra que ele ficou 3 anos preso pelos filisteus? Ele ficou preso, você sabia, diante de virar rei de todo Israel? Mas já pensou se ele ficasse murmurando, eu estou preso, tu me fez promessa de rei, e eu agora aqui estou preso. Davi olhava para a situação, e ele via a situação de uma forma lá longe. Espera aí, Deus me fez ficar preso aqui, eu estou aqui porque estou debaixo da vontade dele, ele o quis, então vou aprender o que ele quer que eu aprenda nesse lugar. Ali, Davi mudou todo o armamento do exército de Israel, mudou as estratégias, e Israel passou de ser um exército derrotado, que muitas das vezes perdia suas batalhas por falta de estratégia, a ser um dos maiores exércitos já vistos pelaquele tempo. Ele mura Jerusalém, olha a tua casa,
olha a tua casa. Ele mura Jerusalém. Naquele tempo, jovens e adolescentes, meus irmãos, eu não sei se vocês já viram filmes antigos, que para entrar numa cidade você tinha que ficar na porta, pastor, e esperar alguns dias, porque depois de alguns dias eles têm que abrir a porta para buscar água, senão todo mundo lá dentro morre. Só que Davi tinha reserva de água dentro de Jerusalém. O que acontecia, Eduardo? Os inimigos paravam na porta. Eu vou derrotar ele, eu vou derrotar ela. Eu vou derrotar Davi, eu vou derrotar o exército de Deus. Só que a porta não abria. A porta não abria. Passava-se 1, 2, 3, uma semana, 2 semanas. Não abria. O que acontecia? Os inimigos se cansavam e iam embora. O que eu aprendo com isso na vida de Davi? O exterior pode estar pegando fogo, pode estar sendo perseguido, pode estar sendo realmente entristecido. Mas o interior, a alegria. E o interior, a água, a reserva da presença de Deus, a reserva do Espírito Santo de Deus dentro da minha casa. Lá fora pode estar tudo feio, mas aqui dentro é um pedacinho do céu. Vamos lá, pode passar. Versículo 11. Como entristecidos, mas sempre alegres. Você pode estar triste muitas das vezes, mas sai a alegria da tua boca. Volta para o 10, por favor. Já foi, possuindo a tudo. Isso, modo, quando o processo dos ajustes no tempo, no modo e para fechar, quando o Espírito Santo de Deus trabalha na intimidade. Romanos 8, 26. Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. E a gente fecha. Dentro de tudo que Deus falou conosco essa noite, ele fala de intimidade. Ele diz que precisa tirar situações de nós, coisas de nós, para poder sim vir fazer morada. E ele diz em Romanos 8, 26, aqui. Olha só que interessante. Está falando de intimidade. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa... E da mesma maneira o Espírito ajuda em nossa... Sabe quais as funções do Consolador? Sabe o que significa a palavra Consolador? Adolescente, você nunca mais vai esquecer. Sabe o que significa Consolador? Aqui está um peso, olha para cá, mostrando a gente nunca mais esquece. Tem muitas coisas da minha adolescência que eu nunca mais esqueci, porque foram expositivas. Esse é um peso, a função do Consolador. Pô, já ouvi falar, Espírito Santo é o Consolador. Mas o que é isso? É aquele que bota na minha cabeça e vai ninar? Não, é muito mais do que isso. Aquele que consola, no original, na palavra consolador, significa aquele que pega na outra ponta do peso. Sabe o que acontece muitas das vezes? Nós queremos botar a mão em processos sozinho, pesos sozinho, provas sozinho, em situações difíceis que humanamente nós não vamos conseguir sozinho mudar. Mas sabe qual é a função do Consolador que você vai sair daqui hoje sabendo e falando? Consolador, eu estou pegando esse peso sozinho, mas a partir de agora que eu sei que o teu nome Consolador significa aquele que pega na outra ponta, pega junto comigo e ele vai pegar junto contigo. Ele vai segurar junto contigo esse peso. É isso que significa Consolador. E além de segurar o peso junto contigo, olha mais, ele ajuda a nossa fraqueza, ele diz que não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para eu fechar. Pastor, por que minhas orações não estão sendo respondidas? Pastor, sou um adolescente que estou aqui na tua casa, fazendo, trabalhando, um jovem, um irmão, uma irmã, orando por determinadas situações, e o negócio parece que não vai, eu vou parar, eu vou desanimar, eu vou sair da tua casa. Por que isso tem acontecido? Calma, segura as pontas. O Espírito Santo tem algo para você essa noite. Segura as pontas aí, não sai ainda não. Sabe o que Paulo está dizendo aos romanos e o que o Espírito Santo faz? Ilustrar. Lembra da ilustração? Vou ilustrar de novo. Um garotinho, um adolescente. De óculos aí. Qual é o seu nome? Você de óculos. Isso, adolescente de óculos. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? João. Um adolescente assim. João, vou usar o teu nome, João. João está em casa.
Só usando o nome, não é você, só usando o nome. Gostei do seu nome. Principalmente Jesus. Jesus gostava muito de João, sabia? Você sabia? Que o apóstolo João era um dos... Claro que Jesus amava a todos, mas o apóstolo João tinha uma intimidade que ninguém mais tinha. Ele repousava no peito de Jesus e ficava ali com ele. Olha a intimidade que o seu nome tem. Você também tem, sabia? Sabia, João? Sabia que Deus também tem um plano para você lá na tua casa, na tua família? Que tem um plano enorme para você? Ele também tem. Mas eu vou usar o teu nome agora, tá, João? Olha só, encontrei um João, pastor Márcio. Que coincidência é essa? Encontrei um João para falar de intimidade. O Espírito Santo faz cada coisa na nossa vida, né? João, um adolescente, ele sai para a escola. Quando ele está voltando da escola, ele passa num terreno que tem muitas plantas bonitas, mas o João não entende de plantas. Ele vê pela cor, ele vê pelo design da planta, e ele vai colhendo as plantas. Eu quero essa planta, vou levar para o meu pai. Essa planta eu vou levar para o meu pai. Essa planta aqui, aquela outra. Quando vê, João está nos seus braços com muitas plantas, folhas bonitas de todas as cores, e entra dentro de casa. Quando ele entra dentro de casa, a mãe olha e fala: opa, João, onde você vai com essas flores? Aí João fala assim: mãe, eu vou levar para o meu pai, porque eu quero agradar ele, eu quero fazer a vontade dele, e meu pai é muito bom. Aí a mãe fala: mas espera aí, João, me empresta essas folhas aqui. João entrega as folhas para a mãe. A mãe, de uma forma de fazer uma triagem, pastor Márcio, a mãe começa a tirar as folhas ruins. Opa, essa folha seu pai não vai agradar. Tira ortiga, tira espinhos, tira as folhagens que ela sabe que o pai não vai se agradar. E depois de tirar tudo, João, que o adolescente levou lá, que o nosso João da história levou, a mãe faz um cata-cata e tira as folhas que não se apreciam, que não são boas, ele leva até o pai. Aí a mãe fala: João, agora você pode levar para o pai. Aí ele pega as folhas e leva até o pai e agrada o pai. Colocando nomes agora nessa história. Quem é o João? Esse adolescente que leva as flores para o pai. Eu e você. O que são as flores? Nossas orações. Nós queremos levar tantas coisas para Deus de uma só vez, não é verdade? Somos tão... Assim, Paulo fala atribulados, angustiados. E quantas das vezes nós vamos orar e queremos arrebatar Deus com tanta coisa? Toma aí, Deus, esse caminhão aí, resolve. Sabe quem é a mãe, João? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que pega as nossas orações e faz uma triagem. Isso não vai para o Pai. Essa não é a vontade dele ainda. Isso ele não vai querer, porque senão vai te tirar da presença dele. Isso não vai agradá-lo. Isso não vai agradá-lo. Opa, agora cheguei numa conclusão que isso tudo aqui é a vontade dele. É a vontade dele. E o Espírito Santo transforma aquela oração, aquele amontoado de flores, entrega, e aí sim, chega a oração, chega as flores na presença do Pai. Possa ser que muitas coisas na tua vida não tenham acontecido ainda, de duas situações. A primeira é porque, se acontecer, vai te tirar da presença de Deus. Ou segundo, ainda não é tempo. E se o Espírito Santo de Deus não falou contigo no seu coração, no sentido de tanto você orar, desiste, ou então a minha graça te basta, continua orando. Não desiste, não. Aí você entende agora por que João vem falando que se tivermos nele e ele em nós, pediremos tudo e vos será concedido. Mas, pastor, não está sendo concedido. Por quê? Porque eu estou querendo levar flores, eu estou querendo algumas situações que não é para ser recebido. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu queria orar pela tua casa, pela tua vida. Eu queria orar pelos jovens, pelos adolescentes, por essa igreja. Eu queria realmente, nesse momento,